Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sinara, este é o meu canal Leiturice. Seja muito bem-vindo, é muito bom estar aqui com vocês em mais um vídeo falando sobre uma coisa que eu amo, que são livros. Eu vim falar com vocês sobre Sherlock Holmes. Então, minha história com Sherlock Holmes começou há um bom tempo. Eu li um romance e eu gostei bastante. Li alguns contos, gostei bastante também, mas parei, não li muita coisa, li algumas coisas só. Que é uma literatura cativante, sabe? Você lê aqueles romances policiais que te envolve, você quer saber o que aconteceu e você fica besta com como o Sherlock Holmes é, né? Ele é um detetive que incrivelmente sabe um pouco de tudo, sabe? E a gente fica besta. Na verdade, fica bestificado. O autor de Sherlock Holmes é o Sir Arthur Conan Doyle. Ele é britânico, né, inglês, e ele que foi o autor que criou este personagem tão famoso e icônico chamado Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é um detetive, ele é bem, como eu diria, diferente, né? Ele é bem diferente, ele não se envolve, não tem relacionamentos com outras pessoas, até o relacionamento com a própria família dele é bem esquisita. E no livro chamado Um Estudo em Vermelho, é o primeiro romance que Conan Doyle fez, ele mostra como o Sherlock Holmes conheceu o seu então, que não conhecia, né? Mas aí depois se tornou seu então companheiro de todas essas descobertas e que é o Watson. O Watson é um médico que se aposentou e precisa encontrar um lugar para morar. Ele então conhece Sherlock Holmes neste primeiro chamado Um Estudo em Vermelho. Daí, várias aventuras acontecem com eles. Inclusive, 4 romances, que foi o que Conan Doyle fez. 4 romances e muitos e muitos e muitos outros contos. Toda a obra está aqui nesta coleção. Essa coleção. Eu já li. Vou tentar tirar aqui. Peraí. É pesadinho. Este primeiro volume aqui conta o Estudo em Vermelho. Tem também O Sinal dos Quatro, que é outro romance que eu também já li. E As Aventuras de Sherlock Holmes, que tem vários contos. Esse aqui já li, primeiro volume. O segundo volume é este que eu acabei de completar, que tem alguns contos, começa com alguns contos e termina com um romance chamado O Cão dos Baskervilles, que é sobre ele que eu vim falar. Ainda tem um romance chamado Vale do Medo e vários outros contos. Então, assim, os contos, gente, para quem não sabe diferenciar, contos são histórias narradas com começo, meio e fim, mas elas são curtas. Elas são curtas, mas mesmo assim a gente consegue se envolver com a história. A gente consegue enxergar que existe uma introdução, existe um clímax e existe um desfecho. Isto é um conto, só que ele é curto. Geralmente os contos aqui são até 20 páginas, mais ou menos. Já os romances são com mais descrições de ambientes, de personagens, a gente se envolve mais com detalhes dos casos, sabe? Os romances geralmente têm assim de 150 a 200 páginas. Então, ele escreveu 4 romances de Sherlock Holmes e o resto foi tudo conto, tá? Então, assim, você pode começar por um romance desses, tá? Vai ler um livro de 150, 200 páginas e você nem vai ver o tempo passar, porque Sherlock Holmes é assim. Então, assim, já estamos com 5 minutos de vídeo, eu nem comecei a falar do Cão dos Baskervilles ainda, que é o romance que vamos falar hoje. Lembrando também, gente, que a obra de Conan Doyle, a obra de Sherlock Holmes, ela pode ser lida em qualquer ordem. Se você tiver só algum livro de contos, algum conto específico, não tem problema, você pode pegar para ler sem medo, porque não vai ter, precisava ler um outro para saber como. Não, se você quiser seguir a ordem, este box que eu estou mostrando para vocês, ele está na ordem certinha de publicação. Se você quiser seguir uma ordem cronológica, este box vai te ajudar. Ou você pode ir na internet e descobrir qual é a ordem. Mas não quer dizer que você obrigatoriamente vá precisar ler na ordem, não tem problema, tá bom? O Cão dos Baskervilles está aqui nesta edição, neste volume. Sherlock Holmes e Watson estão em casa. Lembrando, não vou contar spoiler, não vou contar como termina,
tá, gente? Eu vou tentar contar para vocês de uma forma que vocês queiram ler também. O Cão dos Baskervilles é um caso em que Sherlock Holmes está em casa, precisando de um caso, e aparece na sua casa um médico, que este médico é um médico de um homem chamado Charlie Baskerville. Este Charles Baskerville morreu e existe uma lenda por trás da família dele. Essa lenda não é spoiler, tá, gente? Eu vou contar mais ou menos como foi esta lenda. Essa lenda é de que um Baskerville, de muito tempo atrás, era muito cruel e queria muito namorar com uma moça que morava ali vizinha. Sequestrou essa moça. Resumindo a história, a moça conseguiu fugir e ele soltou os cães atrás desta moça. De repente, um cão dos infernos, dizem mais ou menos assim, porque tem olhos vermelhos, sai fogo pela boca, várias coisas assim. Começa a perseguir Baskerville e mata este Baskerville. Diz a lenda que todos os Baskervilles são mortos por este cão, por isso é chamado o Cão dos Baskervilles. Este Charlie morreu numa situação bem parecida, com pegadas de cachorro ao redor, e ninguém consegue explicar o que aconteceu. Ele vai atrás de Sherlock Holmes, até porque o último herdeiro dos Baskervilles são milionários, vem do Canadá, e este médico pretende mostrar para este herdeiro tudo o que pode acontecer a ele. Então, assim, Sherlock Holmes e o Watson vão se envolver neste caso, vão mostrar. O Watson vai com este Henry Baskerville, que é o herdeiro, e este médico para este local que é no interior, lá da Inglaterra. Eles moram em Londres e vão para este interior, o Watson, e Sherlock Holmes fica para resolver outras coisas. E aí a gente vai conhecer as pessoas, os vizinhos, a gente vai conhecer mais ou menos as histórias, e aí a gente encontra um ambiente bem, digamos, meio que assustador. As histórias de Sherlock Holmes não são de terror, gente, são de um suspense policial mesmo, é um romance policial, de detetive, de investigação. Não há terror, mas este livro, eu senti, assim, aquele friozinho, assim, sabe? Porque você se encontra num ambiente de pântano, sombrio, sabe? Meio que assusta a gente. E aí a gente fica meio assustado. Não dá pra falar assim, fiquei morrendo de medo. Nada disso, não. Então, assim, pode ir sem problema. Você não vai ficar com medo. Você vai ficar, assim, com aquele friozinho na barriga. A conclusão que eu cheguei ao ler essa história é de que eu tô ficando um pouquinho craque, sabe? No Sherlock Holmes. Não consegui desvendar a história. Não consegui desvendar. Porém, muitas coisas no meio da história eu consegui perceber, inclusive primeiro do que o Watson, porque eu vou te contar. Eu percebi, assim, essa história, o Watson fica comendo mosca mesmo, assim, ó. Eu não tava entendendo. Meu Deus do céu. Eu não tava entendendo como ele não tinha percebido algumas coisas, sabe? E eu tava já percebendo, eu falava, não, então eu devo estar errada, porque se o Watson não tá percebendo isso. Então, assim, ele é muito esperto, e como Sherlock Holmes diz, nesta história aqui tem uma fala dele que ele diz assim, ó, você pode não ser genial, Watson, mas você me ajuda a ser. Então, tipo assim, ele falou mais ou menos isso. Porque o que acontece? Sherlock Holmes é quem descobre as coisas, mas o Watson não descobre as coisas, mas ajuda Sherlock a descobrir muita coisa. Então, ele tem o lado dele, digamos assim, ele é inteligente, ele é esperto. Isso não vamos deixar de dizer que não. Ele ajuda muita coisa, inclusive com coisas de medicina e tal. Mas muita coisa estava na cara dele e ele estava meio que comendo mosca mesmo. Não vamos tirar a genialidade dele também. Ele é muito inteligente, tá, gente? Mas é porque, não sei, eu achei isso dele nessa história. Eu disse pra vocês que tem uma ambientação sombria, né? Que tem que deu um friozinho na barriga. Mas assim, a gente precisa lembrar que as coisas de Sherlock Holmes, as histórias de Sherlock Holmes, não são envolvidas com o sobrenatural. Então, assim, basicamente tudo é explicado cientificamente. Por isso que são histórias que vão ser investigadas pelo detetive. Ele vai, através da ciência ou através de fatos, ele vai explicar. Então, não adianta ter medo do cachorro achando que é sobrenatural, tá? Vai haver explicação para tudo. E a gente chega no final achando que, é isso e tal. Aí chega o último capítulo, geralmente é sempre assim. Sherlock Holmes vai explicar tudo o que aconteceu, o que estava no nosso nariz, embaixo do nosso nariz, e a gente
não enxergou, mas ele conseguiu, com sua genialidade, descobrir. Então, assim, eu indico qualquer coisa de Sherlock Holmes. Este é eu acho que o romance dele que eu mais gostei até agora. Eu não gostei muito do Sinal dos Quatro e Um Estudo em Vermelho, gostei bastante, mas eu acho que esse aqui foi o que eu mais gostei. A gente se diverte, a gente se envolve, é muito bom, é muito bom ficar olhando assim a inteligência dele, ver como ele sabe coisa, como ele consegue guardar tanta coisa na cabeça dele. Eu indico também vocês assistirem os seriados e filmes de Sherlock Holmes, porque são muito bons. Eu assisti a série da Netflix, Sherlock. Eu assisti a série também, Elementary, que é muito boa, acho que são 5 temporadas, é muito boa também, eu gosto muito. E assisti aos filmes também de Sherlock Holmes, eu gosto muito. Mas assim, lembre-se que assim, vou assistir a série, vou assistir ao filme, não preciso ler o livro. Não, porque não tem nada a ver. Eu terminei de ler esse livro do Cão dos Baskervilles e passei para a série do Netflix para poder assistir. E não tem nada a ver. Não é que não tem nada a ver, calma aí. Muita coisa, eles pegam o nome de personagens, mas é uma ambientação totalmente diferente. Lá tem celulares, é na época moderna, sabe? É outra ambientação, é outra história. Pega uma basezinha do cão, pega a base dos nomes dos personagens, mas a história é totalmente diferente. Então, muito mesmo, totalmente. Não, agora que eu tô lembrando assim, ó, é bem diferente. Eles pegam umas pinceladinhas, umas coisinhas aqui e ali, mas é diferente. Então, assim, não adianta ir assistir a série. A experiência com o livro vai ser totalmente diferente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha deixado vocês com vontade de ler Sherlock Holmes, porque assim, gente, todo mundo que lê ama. Então, tenho certeza que com você não vai ser diferente. Eu espero vocês no próximo vídeo, espero que vocês curtam este vídeo, comentem também aí embaixo se já leram, se não leram, se ficaram com vontade de ler. E espero também que vocês se inscrevam, ativem o sininho e corram lá no Instagram para se inscrever também. Vou deixar todos os meus links aqui embaixo para se vocês quiserem comprar alguma coisa na Amazon, comprar com o nosso link que vai ajudar bastante a gente. Um beijão e até o próximo!